Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Números, capítulo 33, versículos 8 e 9. Livro de Números, capítulo 33, versículos 8 e 9. Vamos ler para a gente ganhar tempo. Partiram de Piairote e cruzaram o mar, chegando ao deserto, e depois de caminharem 3 dias no deserto de Etã, acamparam-se em Mara. Saíram de Mara e dirigiram-se para Elim, lugar onde havia 12 fontes e 70 palmeiras, e acamparam-se ali, e você diz amém. O texto que nós fizemos leitura está dentro do assunto que o pastor Joel leu. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui, todos nós que estamos nesta casa, nessa noite, os nossos amigos internautas que estão nos assistindo, nós estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, porque um dia nós vamos entrar na Cidade Santa. Quem tem essa esperança? A Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Nós trabalhamos, nós compramos, nós vendemos, nós construímos, mas nós estamos de passagem. Porque a Cidade Santa é real e nós vamos entrar nela. Quem tem essa esperança? Eu disse para vocês que nós estamos em uma caminhada, conduzidos pelo Espírito Santo. E por estarmos sendo conduzidos pelo Espírito Santo, eu preciso que você entenda bem isso aqui. Às vezes Deus permite que aconteçam algumas coisas conosco, que se dependesse de nós, não aconteceriam. E se você me perguntar, pregador, e por que Deus permite? Porque Ele está guiando você, Ele está guiando a mim, Ele está guiando todos nós, e Ele tem o domínio da nossa vida, e Ele faz aquilo que Ele decide fazer. Deus tirou Israel com a mão forte, é o que a Bíblia nos diz e nós vemos no texto sagrado. Deus enviou pragas no Egito, Deus executou juízo no Egito para tirar o seu povo, Deus prosperou o seu povo financeiramente antes de saírem do Egito, porque Deus obrigou os egípcios a abençoarem com ouro, prata, bronze, metais, o povo de Israel. Saíram do Egito prósperos porque Deus os tirou com a mão forte. Deus abriu um caminho nas águas do Mar Vermelho. Eu estou falando aqui de assuntos que vocês já sabem. Eu tenho 20 minutos e eu quero chegar onde Deus quer que eu chegue com essa mensagem, que é o seu coração. Deus abre um caminho nas águas do Mar Vermelho, faz um milagre extraordinário diante dos olhos de todos os que saíram do Egito. Eles atravessam as águas do mar, atravessam num caminho seco. Depois Deus fecha as águas, afoga o exército de Faraó, seus carros e seus cavaleiros. Depois que eles passam o Mar Vermelho, o texto diz que eles caminham 3 dias, entrando de deserto adentro, é isso que o texto diz. Eles vão caminhando em direção ao deserto. Deserto nunca foi um lugar agradável e nunca será. Deserto é um lugar inóspito, é um lugar de animais peçonhentos. Deserto é um lugar que não oferece nenhuma qualidade de vida.
Mas tem uma coisa que Deus faz no deserto: milagre, e treina aqueles que Ele permite entrar no deserto. Eu vou repetir duas coisas que Deus faz com o crente no deserto: treina ele e permite que milagres aconteçam no deserto, para nos mostrar que Ele está no domínio de todas as coisas. A comida e a água que eles trouxeram do Egito, no terceiro dia a água se acaba, e Deus os leva diante de uma fonte de água. Eu já trabalhei em alguns lugares do Nordeste, eu sou nordestino, não dá nem para negar pelas palavras, e tinha uma alegria na nossa alma quando a gente estava em algum lugar bem deserto e achávamos água, porque a água que levávamos se acabava, e quando a gente achava, a água não era tratada, mas a gente não sentia nada, porque era uma outra realidade que a gente vivia. Eles chegam diante de umas fontes de água, e quem está com sede encontra água, vai querer beber água, isso é natural. Quando os primeiros começam a tomar a água, eles começam a dizer para os demais: gente, a água não presta para ser bebida, a água é amarga. Eu disse para os senhores que Deus está nos dirigindo, e por Ele nos dirigir, Ele nos leva por lugares que Ele decide levar, para nos treinar e para nos mostrar a sua grandeza, o seu poder, a sua providência e a sua soberania. Diga assim comigo: depois de Mara tem Elim. Eles não podem beber as águas de Mara. E o que é que eles fazem? Fazem uma reclamação a Moisés. Moisés clama a Deus, Deus mostra um lenho de madeira para Moisés, ele joga nas águas de Mara, as águas se tornam potáveis, eles tomam a água. Diga para mim: pastor, eu já sei disso. Diga, pastor, eu já sei disso. Muito bem, eu estou pregando para você que conhece a Bíblia. Eles tomaram água, saciaram a sede. O texto diz o que o pastor leu, e ali Deus lhe deu um mandamento, os orientou, lhe fez algumas exigências, e lhe fez também algumas promessas, e dentre as promessas, a que o pastor Joel falou, que foi tirar as enfermidades, não permitir as enfermidades que foram permitidas por Deus nos egípcios. Quem acredita em cura? Eu fui procurar entender, como pregador do Evangelho de Cristo, como aquele que transmite a mensagem de Deus, eu preciso fazer uma exegese exata do texto, para não trazer um assunto que não tenha veracidade no texto que estamos falando. E eu comecei a procurar entender por que Deus tira o povo do deserto e leva para umas fontes de águas amargas. Deus não é soberano, irmãos. Deus não é o Senhor. Deus sabia que as águas amargas aquelas pessoas não iam tomar. E por que Deus permitiu? Deus permitiu porque Deus tem o controle de todas as coisas. Eu quero trazer algumas informações dentro desse assunto que eu acredito que seja importante para você nessa noite. As águas de Mara só se tornaram potáveis por um dia. Qualquer um de nós que fomos lá em Israel, se você for nos poços de água de Mara que existem até hoje, se você pedir para um guia, eu quero tomar um pouquinho das águas do poço de Mara, as águas continuam amargas. Agora, por que as águas eram amargas?
alguns laboratórios americanos, fizeram algumas consultas, algumas pesquisas com a água de Mara. E eles descobriram que as águas de Mara têm sobre elas magnésio. Existem várias reportagens sobre esse assunto. As águas amargas de Mara, elas têm algumas plantas aquáticas, que essas plantas fazem com que a água se torne amarga. E estas águas amargas, sobre elas existe o magnésio. Para que serve o magnésio? O magnésio, ele tem muitas utilidades. Primeiro, dá para curar acidez do estômago. O magnésio, ele tem um recurso excelente para os nervos, para os músculos, para os ossos. O magnésio tem muitas utilidades. Segundo, tem outro nutriente naquelas águas. Tem um negócio chamado de dolomita, que é anti-inflamatório, analgésico, calmante, cura cicatrizes e é um relaxante muscular. Eu estou falando aqui de uma pesquisa científica feita recente com as águas de Mara. Aí eu procurei entender por que Deus levou o povo para as águas amargas. Eu estou falando de um povo que até 3 dias atrás, 4 dias atrás, eram escravos. Escravos não tinham qualidade de vida no Egito. Eles vão agora caminhar para uma terra prometida. As mulheres precisam ser curadas de algumas doenças para continuar gerando filhos. Eles precisavam ser curados de alguns problemas que tinham nos ossos, algumas doenças que tinham no corpo de alguém. Eles precisavam ser curados, mas eles não entenderam que as águas amargas de Mara eram águas curadoras. Deixa eu explicar para você. Depois das águas de Mara, existe 12 fontes de água e 70 palmeiras, apenas a 11 quilômetros das águas de Mara. Existe essa benécia que Deus permitiu que existisse no deserto para Israel desfrutar. Porém, Deus poderia ter lhes levado, pastor Arnaldo, direto para as águas de Elim. Mas Deus disse: não, vou levar primeiro para as águas de Mara, porque as águas de Mara curam. Eu preciso dizer para alguém que está neste culto: depois das águas de Mara, haverão as águas de Elim. Não me peça para lhe explicar, porque você tem vivido dias difíceis, mesmo sendo batizado com o Espírito Santo, mesmo sendo uma pessoa até fiel nas contribuições, mesmo sendo aquela pessoa que não perde nenhum trabalho na igreja, porque você está passando essas amarguras. Calma, você está caminhando para as fontes de água de Elim. Você não vai morrer nesta provação. Não é propósito de Deus matar você nos dias das amarguras da vida. Deus está treinando você. Deus está tratando você, porque tem águas de Elim esperando por você. Deus sabe até onde você suporta guerrear. Vai chegar uma hora que a guerra vai ter trégua, e quem vai dar a trégua é Deus. Mas se você está diante das fontes
a marca de Mara. Aguente diante dessas fontes, porque Deus está fazendo algo extraordinário em você. Jesus disse: o que eu faço hoje, você não entende e nem quer que eu faça, mas amanhã você vai me agradecer. Pastor Arnaldo, eu me lembro que uma certa vez, eu passei 20 anos da minha vida dirigindo igreja, estamos há 11 na itinerância, Deus me levou para esse caminho no ministério, e uma moça nos procurou, e sabe o que é que ela dizia para a gente? Pastor, eu quero morrer. Uma menina crente da igreja, noiva, e eu disse para ela: irmã, por que é que você quer morrer? Ela disse: porque hoje eu vi todos os meus sonhos serem destruídos. E ela contou para a gente a história dela. Ela disse: pastor, eu fiquei noiva de um rapaz da igreja que canta lá no Nordeste, tem muitos grupos de mocidade. O rapaz do grupo de mocidade da minha igreja, eu noivei com ele, fiquei noiva, a minha família aprovou. Eu me apaixonei tanto por esse rapaz, comecei a sonhar juntamente com ele os sonhos do futuro. Nós convidamos as testemunhas para o casamento. A gente já comprou tudo aquilo que se diz respeito ao nosso casamento. Já alugamos o salão para a festividade. Os meus parentes que moram longe, que gostam de vir para o casamento, já estão convidados. Está tudo pronto. Já está marcado o casamento para o mês de agosto. E quando foi essa semana, o meu noivo chegou para mim e disse: eu preciso lhe dizer algo. Nós vamos terminar o noivado, porque eu descobri que eu ainda sou apaixonado por uma ex-namorada que eu namorei. E fazia parte do grupo da igreja. Essa menina disse: a vida se acabou. E quem é pastor sabe muito bem que você dá certos conselhos a certas pessoas, e tem pessoas que já vêm com a resposta. Ela quer que você aconselhe, mas ela tem uma resposta pronta, porque o conselho que às vezes damos parece que não tem muita utilidade. Mas eu disse para ela: irmã, é dolorido, é difícil, mas Deus está trabalhando nesse momento de frustração, de amargura e de dor. É difícil passar essas situações, porém Deus passa no fogo, nas águas, na cova dos leões. Deus passa com você nos dias mais escuros da sua vida. Foi vergonhoso para aquela menina, foi, porque os próprios parentes dela ficaram falando algumas coisas que trouxeram mais tristeza para ela, porque o casamento se acabou. E essa menina sofreu. E a oração dela era aquela oração de Elias, o profeta do fogo, que uma certa vez disse para Deus: eu quero morrer porque eu não sou melhor do que meus pais. E enquanto Elias queria morrer, Deus estava querendo levar ele vivo para a eternidade. O tempo passou. Depois de alguns meses, aquela irmã nos procurou e disse, uma alegria tão grande na vida dela: pastor, graças a Deus que agora eu não quero mais morrer. Graças a Deus que eu venci toda aquela amargura, e eu entendi que foi o maior livramento que Deus me deu para minha vida. Depois das fontes das águas de Mara, tem as fontes de Elim esperando você. Há pessoas que estão aqui neste culto, que você está vivendo um período tão difícil, que se você me contasse a sua história, eu choraria com você. Porém, eu preciso lhe dizer, como porta-voz de Deus nessa tribuna, nesta noite: você vai vencer essa batalha. Você vai vencer, porque você não está lutando só. Eu quero orar por você nessa noite, porque eu sei que você não vai desistir dessa batalha. Irmã Andréia, depois de Mara, tem as águas de Elim. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça onde você está.
Deus, eu estou nessa noite orando por algumas pessoas que estão vivendo dias de amargura, dias de tristeza, dias de adversidades, dias que talvez esta pessoa não queria passar, e o Senhor tem permitido ela passar por essa situação caótica. Mas eu vim nessa noite, meu Deus, usar essa tribuna e dizer para esta pessoa que a boa mão do Senhor está estendida sobre ela, sobre a casa dela, sobre a saúde, sobre as finanças, sobre o ministério. Eu creio na ação do Senhor sobre a vida desta pessoa. Esta é a minha oração nesta noite, crendo que haverá resposta de Deus para esta pessoa. Deus, eu tenho certeza que as águas amargas não vão matar, elas vão curar. As águas amargas da vida não vão destruir, porque o Senhor, eu estou sentindo Jesus aqui nessa casa, nessa noite. Não desista do céu, não desista da cidade santa. Você não está só, você não está só. O dono do céu tem andado com você 24 horas. Há uma presença dele nesta noite. Há um bálsamo curador aqui neste lugar nesta noite.